E aí, galerinha, como vocês estão? Tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez para a gente falar sobre um assunto muito interessante, muito da hora e que eu tenho certeza que no mínimo vocês já observaram alguma vez na vida de vocês, quando não fizeram por conta própria. A gente vai falar sobre separação de misturas. Por mais que possa parecer algo miraculoso, não é. Processos de separação de misturas são realizados há milhares de anos, certo? Desde que um homem se entende por gente, já fazemos formas de separação de misturas diferentes. Quando a gente pensa na separação de misturas, nós estamos tentando separar sólidos de sólidos, sólidos de líquidos ou líquidos de líquidos. Mas Marcelo, peraí. E os gases? Bom, se os gases estiverem misturados com os sólidos, eles se separam sozinhos, por conta própria. É normal que o gás simplesmente evapore, devido à sua densidade. Se os gases estiverem misturados aos líquidos, também eles vão se separar naturalmente, sem precisar de ajuda. Agora, caso você tenha gases misturados, o processo de separação deles é semelhante ao que nós vamos falar no processo de separação de líquidos. E o primeiro processo de separação de misturas que eu vou apresentar para vocês é algo incrível. Se chama catação. Galera, como o nome já diz, a catação é um processo bem simples, em que você manualmente separa sólidos de sólidos. Quem nunca catou feijão na vida? Ou separou as bolas pares das bolas ímpares num jogo de sinuca? Qualquer tipo de separação em que você usa suas mãos ou uma pinça ou qualquer coisa macroscópica para separar sólidos é nada mais, nada menos do que catação. Mas um outro processo de separação de sólidos muito comum é a separação magnética ou imantação. Quem nunca assistiu Toy Story 3? Aquela emblemática cena bastante comovente em que os brinquedos estão numa esteira em direção ao incinerador. Naquele momento eles têm a brilhante ideia de usar o Slink para saírem de lá. Aquela esteira ela tinha um ímã na parte superior que conseguia atrair os metais. Quando você usa um ímã, você consegue separar os metais daquilo que não é metal. É um processo muito simples e que é utilizado todo santo dia, sabe, em várias coisas diferentes. Independente se você quer aproveitar o metal ou se você quer aproveitar outra parte, um ímã é bastante adequado aqui. Mas agora, e se eu quero separar sólidos de tamanhos diferentes em que não dá para eu catar na mão dessa mesma maneira? Tenho certeza que no mínimo vocês já viram alguém peneirando alguma coisa. Sim, a peneiração também é uma forma de separação de misturas, sólidos, de tamanhos diferentes. Observa bem que é um processo muito simples, em que você simplesmente usa uma espécie de malha ou rede que é capaz de separar partículas maiores de partículas menores, como peneirar areia para separar pedras grandes que estão no meio dela. Mas eu quero apresentar uma também que essa é bem interessante e envolve dois processos de separação de misturas. Existe um processo que se chama dissolução fracionada. Considerando que eu tenho dois sólidos que estão em forma de pó, em que não dê para eu separar na mão um do outro, ou seja, eu não posso usar catação. Mas também não dá para eu usar uma peneira para separar os dois, porque os dois são um pó fino. Mas existe um detalhe. Eu sei que um deles pode ser dissolvido em água. O outro não. Nesse caso, eu vou usar a água para dissolver o sólido, que é solúvel em água. E então, eu vou usar um outro processo, que é a filtração. Me desculpe. A filtração ela já é um processo que separa sólidos de líquidos. Considere que eu tenho aqui água, areia e sal, todos eles misturados. O sal vai se dissolver na água. Utilizando uma espécie de filtro, eu consigo então facilmente separar a areia da água. A água com sal vai passar pelo filtro, a areia vai ficar retida. Pronto, separei o sólido do líquido. Mas Marcelo, e agora para eu separar esse sal dessa água? Bom, aí eu posso usar um
Outro processo de separação de misturas, a evaporação. A evaporação, gente, é usada todos os dias nas salinas, onde a gente retira a água do mar, deixa em grandes tachos rasos e simplesmente deixa que a água evapore naturalmente. O que sobra lá é o sal. Então vamos recapitular. Nós já vimos a catação, nós já vimos a peneiração, nós já vimos aqui a dissolução fracionada. Eu já apresentei para vocês aqui a filtração. Quem aqui nunca tomou um café ou um suco? Você usa um filtro para separar o pó do café do café. Ou uma espécie de peneira para separar o bagaço do caldo. E eu apresentei para vocês também a evaporação. Existe também um outro processo que eu tenho certeza que vocês já tiveram que lidar com eles. Alguém aqui já teve a situação em que você queria entrar na piscina da sua casa ou da casa de alguém, mas você não podia porque eles tinham colocado os produtos para a limpeza da piscina? Bom, o que acontece ali é, aqueles produtos, eles se unem à sujeira, fazendo então com que essa sujeira se torne densa. Opa, essa palavra é nova. Lembra de nós falarmos disso na aula passada? Ao tornar essa sujeira densa, vai fazer com que essa sujeira se deposite no fundo da piscina. Só que esse é um processo lento, que às vezes demora de 1 a 2 dias. E nesse período você não pode entrar na água para você não agitar a água. Você precisa que ela permaneça parada para que essa sujeira mais densa agora se deposite no fundo da piscina. Que então vemos depois com o aspirador e retiramos todos esses resíduos lá do fundo. Esse é um processo, galera, que é chamado de decantação. E ele usa como princípio a densidade dos produtos que estão ali e a sujeira sendo maiores do que a água, simplesmente utilizando a paciência. E por último, eu quero falar aqui de outro processo, que esse já envolve algo um pouco mais tecnológico. Todos os processos que eu apresentei para vocês até agora, nós utilizávamos ferramentas muito simples na maioria das vezes para separar sólidos de sólidos ou sólidos de líquidos. No cenário em que nós temos líquidos e precisamos separá-los, a gente precisa de uma estação de destilação. E daí o nome do processo de separação de misturas, destilação. A destilação, ela utiliza como princípio o ponto de ebulição dos líquidos. Nós vimos que cada substância tem as suas propriedades muito bem definidas. O ponto de ebulição é uma dessas propriedades. Cada substância pura tem um ponto de ebulição e um ponto de fusão específico. Então, quando você tem dois líquidos misturados, como por exemplo água e óleo, e você coloca os dois na estação de destilação, você ajusta a temperatura ideal para você ferver o líquido, que tem o menor ponto de fusão. Vamos considerar que a água tem 100 de ponto de ebulição. Vamos considerar que a água tem 100 de ponto de ebulição e o álcool tem 60 graus Celsius de ponto de ebulição. Nesse caso, eu vou ajustar a temperatura para 60 graus e fazer com que o álcool evapore e a água permaneça. O mesmo pode ser usado para vários outros líquidos diferentes. Mas aqui nós estamos considerando apenas o ponto de ebulição. Existem líquidos que têm pontos de ebulição muito parecidos, então a gente vai ter que submeter isso a um processo várias vezes. Existem líquidos que têm pontos de ebulição muito diferentes, como por exemplo a água e o óleo.